Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Vasco fará primeiro jogo após toda a confusão da última partida envolvendo a equipe e também o Goiás em São Januário, sob o comando de um novo treinador, dessa vez interino. William Batista é quem vai liderar o Vasco na busca pelos primeiros 3 pontos após muito tempo sem vencer. O treinador terá a oportunidade de comandar o Gigante da Colina pela primeira vez e nada mais importa do que uma vitória para que o Vasco consiga respirar e pela primeira vez vencer após muito tempo. Em um confronto direto na briga para não cair, o Vasco não pode se dar ao luxo de perder pontos. A equipe está totalmente focada em conquistar a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O concorrente direto é o Cuiabá. O adversário da partida de hoje também está na luta contra o rebaixamento. Uma vitória do Vasco neste confronto não apenas garante 3 pontos, mas também dificulta um pouco a vida do seu concorrente, mesmo estando um pouco à frente na tabela. O Vasco deve ir a campo com algumas mexidas, principalmente no setor de ataque. Sendo assim, a equipe fica composta com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton na parte defensiva, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes no trio de meio de campo, e já no ataque, Eric Marcos, Ryan e Gabriel Peck. Um ataque totalmente da base Cruz Maltina e assim, principalmente como o Ryan, que conhece bastante o técnico, o treinador pode usar ele de uma forma um pouco mais diferente, já que teve um convívio maior com o jogador nas categorias de base do Vasco. O Cuiabá, adversário da partida de hoje, provavelmente virá com a linha de 5 em seu meio de campo e também com jogadores um pouco mais avançados fazendo função de ala. É uma partida muito importante, o Vasco já deixou escapar alguns pontos jogando anteriormente em São Januário e não pode deixar mais escapar. Já foram cerca de 9 pontos perdidos jogando em São Januário, onde o Vasco não conseguiu somar nenhum ponto. Agora, no Luso Brasileiro, o Vasco terá a oportunidade de novamente, mesmo sem torcida, mas mandando o jogo, conseguir uma boa vitória contra um adversário direto, pois isso é muito importante na briga, na luta contra o rebaixamento. E você, torcedor, comente aqui abaixo o que achou dessa provável escalação que deve ir a campo neste primeiro jogo do Vasco, após todos os ocorridos anteriormente. Após múltiplas opções de treinadores terem aparecido para o Gigante da Colina nos últimos dias, a fim de assumirem o cargo deixado por Maurício Barbieri, o Vasco já diminuiu bastante o funil de opções que tem para assumir o Gigante da Colina daqui para frente. O único técnico estrangeiro que chegou a ganhar um pouco mais de repercussão foi o argentino Ramon Dias. Porém, o treinador, que está livre no mercado após deixar o Al Hilal da Arábia Saudita, não tem uma negociação muito fácil. O argentino também é o técnico mais experiente comentado até aqui. O resto dos treinadores são um pouco mais jovens, mesmo com um pouco mais de caminho pelo mundo do futebol. A operação para trazer o técnico Ramon Dias para o Vasco não é tão fácil, e por isso ele vem perdendo a força pela dificuldade demonstrada nesta negociação e pelo fato do Vasco também querer um pouco menos de desgaste e tempo para estar trazendo o mais rápido possível um novo treinador. Em meio a uma temporada bastante complicada e também devido aos últimos acontecimentos, isso faz também com que os técnicos passem a pensar um pouco mais em relação a assumir ou não o Vasco da Gama neste atual momento em que se encontra com muitas dificuldades, principalmente na tabela de classificação, onde tem apenas 6 pontos e uma diferença de mais 6 para sair da zona de rebaixamento neste atual momento. De acordo com o portal Central da Bola, Rogério Ceni é quem vem ganhando espaço nas últimas horas por ser algo mais acessível e pela vontade do técnico de permanecer no futebol brasileiro, já que também tem algumas propostas do futebol mexicano, mas a preferência dele é continuar no mercado brasileiro,
O último trabalho foi pelo São Paulo, que durou pouco mais de um ano, onde o treinador saiu ainda no último mês de março. Assim, ele se torna um pouco mais acessível para o Vasco e também uma chegada imediata ao Cruz-Maltino para estar comandando, mesmo não se tornando a opção predileta dos vascaínos nas redes sociais até o presente momento. A torcida espera a chegada de um treinador um pouco mais experiente e que saiba lidar com situações como essa de estar um pouco mais abaixo na tabela de classificação. E você, torcedor vascaíno, o que acha em relação a essas duas opções que agora, após muitas opções terem aparecido, se concentrou agora um pouco mais nesses dois nomes, um brasileiro e outro argentino. A segunda janela de transferências do ano de 2023 trará ao Vasco a oportunidade de reformular o seu elenco mais uma vez. Após um 2023 que teve um início com muitas contratações e praticamente nenhum jogador remanescente do ano de 2023 permanecendo, o Vasco terá novamente a oportunidade de reformular sua equipe. Isso porque os resultados não vêm sendo positivos. Dessa maneira, com quase um terço do Campeonato Brasileiro já tendo sido jogado, o Vasco terá que conseguir reformular sua equipe para que assim consiga entregar resultados melhores e o pior não possa acontecer. Como alguns jogadores deverão chegar, outros também deverão sair, como é o caso do lateral esquerdo Paulo Victor, que provavelmente não deve permanecer no Gigante da Colina, pois está emprestado ao Cruz-Maltino e seu contrato se encerra na próxima sexta-feira. O lateral esquerdo ganhou o posto de reserva de Lucas Piton e pouco jogou desde sua chegada ainda em 2022. O jogador veio ainda no meio da Série B, onde também não conseguiu ser titular no Cruz-Maltino. Outro jogador de saída é o atacante Vinícius Paiva, que vai para o Sheriff da Moldávia. O jogador vai por empréstimo com um passe e opção fixada em contrato após o término do vínculo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.